Ele era o líder de seu partido no Senado, dirigindo-se à imprensa nacional, quando, de repente, nada. Ele congelou, olhando fixamente por 30 segundos inquietantes, enquanto seus colegas observavam com preocupação. Foi um lembrete claro e público de que mesmo os líderes mais poderosos não estão imunes a emergências médicas súbitas. Do chão da Câmara dos Representantes a entrevistas ao vivo na televisão, várias figuras públicas enfrentaram seus momentos mais vulneráveis com o mundo assistindo. Hoje, estamos analisando os momentos chocantes quando políticos e figuras públicas sofreram eventos médicos sérios diante de uma audiência ao vivo. Mitch McConnell. Em julho de 2023, a imprensa nacional estava reunida para uma conferência de imprensa de rotina com o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell. O veterano senador do Kentucky estava no meio de uma frase discutindo o projeto de lei de defesa anual quando de repente ficou em silêncio. Esta semana foi boa pela cooperação bipartidária e uma série de Por 30 segundos profundamente perturbadores, McConnell congelou completamente, olhando fixamente para a frente, incapaz de falar. Seus colegas preocupados ao seu lado rapidamente perceberam que algo estava errado. O senador John Barrasso inclinou-se, perguntando se ele estava bem, antes que outros guiassem gentilmente o senador não responsivo para longe do pódio, deixando uma sala cheia de repórteres e uma audiência nacional de televisão atônita e profundamente preocupada com sua saúde. Major-General desmaia. Durante um debate televisionado em 2006, o político canadense e então líder do novo Partido Democrático Jack Layton passou por um evento médico surpreendente. No meio de uma frase, Layton de repente vacilou. Sua fala tornou-se arrastada e seu rosto pareceu cair. Ele visivelmente lutou para recuperar a compostura, tentando continuar seu argumento, mas incapaz de formar as palavras claramente. Embora tenha conseguido se manter de pé e terminar o debate, o incidente foi um sinal claro e público de um problema de saúde sério. Mais tarde, foi revelado que ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata. E embora este momento específico no ar não tenha sido oficialmente confirmado como um derrame, permanece um exemplo marcante da luta de saúde de um político diante de uma audiência ao vivo. Ron Paul. Em setembro de 2020, durante um evento transmitido ao vivo, o ex-congressista do Texas e candidato presidencial Ron Paul estava no meio de uma discussão sobre a economia quando seu discurso de repente começou a falhar. O político, então, com 85 anos, começou a arrastar as palavras, parecendo desorientado e incapaz de articular seus pensamentos claramente. Tem que ser liquidado. Temos que nos livrar disso. Isso é um fardo. O apresentador da transmissão ao vivo, visivelmente preocupado, tentou chamar sua atenção, perguntando: Dr. Paul? Dr. Paul? Enquanto o congressista parecia ter dificuldades, o episódio preocupante, que foi amplamente suspeito de ser um pequeno derrame, terminou rapidamente. E Paul foi posteriormente hospitalizado como precaução, embora felizmente tenha se recuperado rapidamente. Governador de Minnesota Dayton. Em janeiro de 2017, o governador de Minnesota, Mark Dayton, estava fazendo seu discurso sobre o estado do estado para uma sala cheia de legisladores e mídia. Ele falava apaixonadamente sobre o Affordable Care Act, detalhando os aumentos devastadores dos prêmios enfrentados por uma família local quando alcançou uma garrafa de água. Segundos depois, seu discurso começou a ficar arrastado e ele pareceu perder o equilíbrio. Mas apesar desse custo terrível... Antes que alguém pudesse reagir, o governador desabou no pódio, caindo para a frente, enquanto assessores horrorizados e colegas políticos corriam para o seu lado, gritando: "Coloquem-no no chão, por favor! Epave Dorns Schreiber!" Coloque-no no chão. Coloque-no no chão, por favor. Enquanto a transmissão ao vivo capturava a cena dramática, ele se recuperou mais tarde e, após uma série de testes, seu gabinete anunciou que o colapso foi devido a um desmaio, não a um derrame. Dinamarca oficial. Em um momento que capturou a intensa pressão da política de saúde global durante a pandemia, uma grande conferência de imprensa foi realizada na Dinamarca. O assunto da transmissão ao vivo foi a decisão significativa e controversa do país de parar completamente de usar a vacina AstraZeneca contra a Covid-19.
À medida que o evento se desenrolava, a chefe da agência de medicamentos da Dinamarca, Tonje Eriksen, estava no palco com outros oficiais. De repente, sem aviso, ela desmaiou e caiu em frente às câmeras de televisão ao vivo. O incidente chocante interrompeu imediatamente a conferência de imprensa. A senhora Eriksen foi posteriormente levada ao hospital como medida de precaução para ser avaliada pela equipe médica. Felizmente, a agência posteriormente divulgou um comunicado confirmando que ela se recuperou da emergência médica ao vivo. Ministro das Relações Exteriores de Burkina Faso. A diplomacia internacional muitas vezes envolve coletivas de imprensa de alto risco, mas uma reunião em 2017 na Turquia tomou um rumo aterrorizante. O ministro das Relações Exteriores de Burkina Faso, Alpha Berry, estava em um pódio ao lado de seu homólogo turco para uma coletiva de imprensa conjunta. De repente, enquanto seu colega falava, Barry começou a cambalear, parecendo indisposto. Antes que alguém pudesse entender completamente a situação, ele desabou para trás, caindo no chão enquanto assistentes e oficiais corriam para o seu lado em pânico. Ele foi rapidamente ajudado a se levantar e escoltado para fora da sala, com uma emergência médica surpreendente capturada pela imprensa internacional. Ministro sérvio. Em um momento assustador transmitido ao vivo pela televisão, o ministro de Investimentos da Sérvia, Darko Glišić, sofreu um derrame súbito durante uma entrevista. A discussão no ar foi abruptamente interrompida quando o ministro passou pela emergência médica. Ele foi imediatamente levado ao hospital, onde foi relatado estar em estado grave após o incidente. Momento chocante. Durante uma entrevista ao vivo na Fox Business, outro senador de alto perfil pareceu sofrer um episódio médico preocupante. O senador John Kennedy, da Louisiana, estava conversando com o apresentador Larry Kudlow, quando de repente parou no meio da frase e congelou, olhando em silêncio. Enquanto os segundos constrangedores passavam, Kudlow, tentando cobrir para o senador, atribuiu a pausa a um problema técnico no microfone. No entanto, o congelamento no ar foi tão pronunciado que imediatamente gerou especulações. O gabinete do senador Kennedy posteriormente esclareceu o incidente, explicando ao Daily Mail que uma falha no seu auricular havia criado um som ensurdecedor, como um 747 decolando, o que o fez momentaneamente perder a linha de raciocínio. Político. Em uma tarde de segunda-feira, o plenário da Câmara dos Representantes foi o cenário de uma emergência médica assustadora. O congressista democrata John Larson, 76 anos, estava fazendo um discurso de 5 minutos sobre a Seguridade Social quando de repente parou no meio da frase. O representante de Connecticut parou de falar e seus olhos se arregalaram. E embora ele tenha tentado continuar o resto de seu discurso, e nos desafie. Seu ritmo estava visivelmente mais lento e sua voz mais baixa. O incidente imediatamente gerou preocupações de que ele tivesse sofrido um derrame ao vivo na televisão. Hillary Clinton. Durante a campanha presidencial de 2016, um momento de intensa preocupação pública ocorreu em uma cerimônia de comemoração do 11 de setembro na cidade de Nova York. A candidata democrata Hillary Clinton estava presente quando saiu abruptamente do evento. Um vídeo rapidamente surgiu mostrando a ex-secretária de Estado sendo amparada por assessores, enquanto parecia tropeçar e desabar ao tentar entrar em uma van. A campanha dela inicialmente afirmou que ela havia sofrido com o calor do clima quente. O incidente, que foi descrito como um episódio médico, alimentou intensa especulação e perguntas sobre sua saúde e resistência apenas semanas antes da eleição, criando um grande e inesperado desafio para sua campanha. Cameron Kinsey. A televisão ao vivo pode ser um ambiente implacável. E, em um momento chocante no ar, a comentarista política da Fox News, Cameron Kinsey, passou por uma emergência médica repentina. Durante uma discussão em painel no Fox News at Night, a ex-funcionária da Casa Branca de Trump estava no meio de uma frase quando, de repente, perdeu a consciência. Os espectadores assistiram atônitos enquanto ela desabava no chão do estúdio sem aviso. O apresentador, Jonathan Hunt, imediatamente cortou para um intervalo comercial enquanto membros da equipe corriam para ajudá-la. O clipe de seu desmaio rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerando uma onda de preocupação dos espectadores por seu bem-estar. Presidente português. Uma celebração de feriado nacional em Portugal tomou um rumo dramático quando o presidente do país sofreu uma emergência médica diante de uma audiência militar. O presidente Aníbal Cavaco Silva estava fazendo um discurso durante as cerimônias do Dia Nacional do país, quando, de repente, desmaiou e caiu no palco. Assessores e oficiais militares correram para ajudá-lo, enquanto o evento era transmitido ao vivo. Apesar do colapso preocupante, o presidente demonstrou sua resiliência.
Após ser ajudado a sair do palco e descansar por cerca de meia hora, ele voltou ao pódio para concluir seu discurso, tranquilizando uma nação atônita. Foi um dia tenso na Câmara dos Comuns do Canadá, quando a sessão foi interrompida de forma chocante por uma emergência médica. Enquanto um membro do parlamento fazia um discurso sobre os acordos comerciais do país, a deputada liberal Kamal Khera, que estava sentada perto, de repente desmaiou. Os procedimentos foram imediatamente suspensos, enquanto colegas parlamentares, incluindo vários que eram médicos, correram para o lado dela para prestar ajuda. O incidente assustador serviu como um lembrete claro da intensa pressão enfrentada pelos servidores públicos e da humanidade compartilhada que transcende as divisões políticas, enquanto membros de todos os partidos se uniram para cuidar de sua colega, senadora de Quebec. Outro incidente médico aterrorizante ocorreu na Câmara Vermelha do Canadá, desta vez envolvendo o senador Patrick Brazeau. Pouco depois de se levantar para se dirigir aos seus colegas senadores, o representante de Quebec desmaiou repentinamente. A sessão foi lançada no caos enquanto paramédicos eram chamados e corriam para o plenário para prestar assistência médica. Um porta-voz do Senado confirmou mais tarde que Brazeau teve um incidente médico e, após ser examinado pelos socorristas, parecia estar se recuperando. Jornalista de TV russo. Uma entrevista na Rússia tomou um rumo assustador quando uma jornalista de televisão desmaiou repentinamente enquanto falava com um funcionário do governo. A jornalista estava no meio de uma pergunta a um dos ministros do presidente Putin quando começou a cambalear. Um homem de terno que estava por perto percebeu o desconforto dela e reagiu imediatamente, segurando-a quando ela desmaiou e caiu para trás. O momento dramático foi capturado pela câmera enquanto o oficial ajudava a sustentar a jornalista, impedindo-a de cair no chão. Esses momentos são um lembrete poderoso da imensa pressão que as figuras públicas enfrentam e da vulnerabilidade humana compartilhada que está por trás da superfície política. Qual desses momentos médicos ao vivo você achou mais chocante? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Se você achou este vídeo informativo, por favor, curta, compartilhe com outros e inscreva-se no canal para mais conteúdo.